Fala comigo, YouTube. Olha a análise do jogo, mais uma vez aqui no canal do Alê, falando de Libertadores e da vitória importante do Flamengo por 3-2 sobre a Universidade Católica do Chile. Universidade Católica 2, Flamengo 3. Flamengo acabou fazendo 5 gols do jogo, né? Porque os 2 gols foram contra Isla e Pablo, e o Gabigol 2 vezes, e o Lázaro, que entrou no segundo tempo, acabaram dando mais essa vitória para o Flamengo, a terceira vitória em 3 jogos na Libertadores. Mais importante que isso, o time ganhou 2 vezes como visitante, então nesse retorno da fase de grupos, nesse grupo H em que o Flamengo lidera e já está praticamente classificado, vai jogar 2 vezes em casa. O Flamengo também tem boas possibilidades de conseguir a sua classificação com 100% de aproveitamento e aí brigar com outras equipes para ter a melhor campanha e aí conseguir ser mandante no segundo jogo até a semifinal, né? Vai enfrentar o Talheres jogando na Argentina, é sempre um jogo chato, mas não deve ter muita dificuldade contra esse mesmo Católica e também contra o Sport Cristal, jogando no Maracanã diante do seu torcedor. Olha, você sabe que eu tento sair com a predisposição de elogiar o Paulo Sousa, o treinador português do Flamengo, porque evidentemente que ele é bom treinador, que ele tem boas ideias. Eu conversei com alguns jogadores que entendem que ele sabe muito de futebol, tem bons treinamentos, tem uma filosofia de jogo bem interessante, ele exige uma dinâmica que é muito comum no futebol europeu, mas aqui no Brasil, por vários motivos, é muito difícil. O primeiro deles é o calendário, que quase que impossibilita você de ter um ritmo intenso durante todo o jogo e durante toda a temporada, né? Segundo, são as distâncias, né, que você percorre no Brasil, na América do Sul, diferente, inclusive, do que acontece no futebol europeu. Terceiro, eu acho que tem algumas manias dos jogadores, eu não estou defendendo, só estou falando que elas existem, de titular e reserva, que já não deve acontecer há muito tempo, né? E eu acho que o quarto, que eles barram um pouco também, é no entrosamento, né? Porque você pega um entrosamento, assim, só para citar uma dupla, Bruno Henrique e Gabigol, mas poderia citar Arrascaeta e Bruno Henrique, ou Arrascaeta e Gabigol, Everton Ribeiro e Gabigol. Você pega o entrosamento dessa turma desde 2019, é muito valioso para você ficar mexendo toda hora, né? Inclusive, ele chegou a colocar o Everton Ribeiro no banco, colocou o Bruno Henrique como um ala, ele mexeu na posição desses caras, quando não, separou os jogadores principais de ataque do Flamengo do time titular. Mas hoje, há algum tempo, ele já vem tentando manter mais ou menos essa espinha, né? O Bruno Henrique voltou e aí arrebenta como arrebentou mesmo, com qualquer defesa. O Bruno Henrique, o Everton Ribeiro jogando mais na dele, o Arrascaeta, que é absolutamente brilhante, o Gabigol sendo abastecido por esses caras. Aí o que ele faz? Ele dá uma proteção maior na presença dos 2 volantes. Tanto o Gomes, que nem jogou tão bem hoje, mas o Thiago Maia também dá uma sustentação, dá uma segurança maior para uma defesa que, mesmo improvisada, né, ela tenta se virar. Eu já disse aqui um montão de vezes, o Paulo Sousa, ele tem um esquema de jogo dele que não pode se sobrepor ao que ele tem na mão. Então ele quer jogar com 3 zagueiros de qualquer jeito, mas ele tem 3 zagueiros hoje. Eu acho que ele vai ter 3 grandes zagueiros, assim que o Rodrigo Caio se recuperar, quando o Davi Luiz voltar. Pablo, Davi Luiz e Rodrigo Caio são excelentes. Mas hoje ele não tem. Mas mesmo assim ele se vira e pela capacidade dos jogadores a coisa até acontece. O Felipe Luiz foi muito bem hoje. Foi um dos destaques do jogo. Hoje ele jogou com o Felipe Luiz, Pablo e o Arão, até para saída de bola, né? Você tem um Arão saindo com a bola ali pelo lado direito, o Felipe Luiz saindo pelo lado esquerdo, você evidentemente vai ter muita qualidade. Mas é um improviso. Você está improvisando 2 jogadores. O Arão já foi improvisado nessa função com o Rogério Ceni, é verdade. O Felipe Luiz vai se adaptando, vai crescendo nessa posição, embora não seja dele. Aliás, eu perguntei outro dia para um jogador do Flamengo, e aí, você gosta dessas adaptações? Ele falou, Ale, eu gosto de ganhar. E essa pegada, eu acho que esse objetivo que o Flamengo volta a ter aos poucos. Acho que faltou um pouquinho dessa gana, dessa garra, por exemplo, na final do Campeonato Carioca, mas que volta a existir na equipe do Flamengo, e eu acho que aos poucos ele vai acertando. Então você vê que existe uma predisposição a elogiar o Paulo Sousa, mas não é fácil, não é fácil. Hoje ele praticamente pegou quem estava jogando melhor do time
e tirou com um jogo indefinido, com o jogo 2-1. Então ele tirou a Arrascaeta e o Bruno Henrique, para mim, os dois melhores do jogo. É claro que o Gabigol tem que ser destacado pelas duas bolas que ele meteu na rede, o Felipe Luiz também foi muito bem, o Thiago Maia está crescendo cada vez mais, mas ele tirou os dois melhores do time. O jogo 2-1 na casa dos caras, e os caras crescendo, e os caras que também, o time dos caras que, tudo bem, perdeu para o Talheres na Argentina, mas é um time que pode classificar, um time que tem o Orellana, que é bom jogador, sabe? Alguns outros jogadores experientes. Aí, realmente, você nem estou falando que ele não deva colocar no jogo o Lázaro, que é muito bom, ou que ele não deva colocar o Marinho. O Diego já entendo um pouco menos nessa altura do campeonato, ele já tinha colocado o Andrés no intervalo, mas, poxa, você tirar os dois melhores do time de uma vez é complicado, hein, o Paulo Souza? Ô, Portuga, me ajuda, irmão. Me ajuda um pouquinho. De qualquer forma, como o Flamengo tem muito bons jogadores, a coisa acaba acontecendo. Num lance ali que os jogadores do Chile reclamaram falta do Pedro, o Marinho consegue uma roubada, uma arrancada de bola, o Marinho está tendo mais minutos, está ganhando confiança, ainda não é aquele Marinho do Santos, distante disso, mas já está ajudando, né? O Marinho consegue fazer uma belíssima jogada, assistir o Lázaro, que consegue dar o gol, que dá tranquilidade, porque depois o Católica ainda faria o segundo gol para dar números finais, Católica 2, Flamengo 3. Essa análise do jogo é sempre com o carimbo, com o apoio, com a simpatia, com a parceria de KTO. KTO, o melhor site de apostas que tem. Você não conhece a KTO? Por favor, www.kto.com. Você vai lá e usa o cupom de desconto ALE, você vai ter 20% a mais no valor do seu primeiro depósito. A KTO é a melhor que tem. Hoje, consegui ver o Pokémon carimbar a KTO. Então, para falar mais uma vez dessa vitória do Flamengo fora de casa, a terceira vitória do Flamengo em 3 jogos na Libertadores, um bom primeiro tempo, criou bastante oportunidade, teve chance até de ganhar um conforto maior na primeira etapa, com um time intenso, com os jogadores jogando, na sua maioria, não todo mundo, na sua posição. Então, a gente tem o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Everton pelo lado direito, o Arrascaeta com liberdade para criar e criando muito, o Gabigol sendo muito bem assistido, muito bem alimentado, com 2 volantes que são fortes na marcação, mas que sabem sair jogando, mas ele mexe muito no time, precocemente, e acaba complicando um pouquinho. A impressão que eu tenho muitas vezes é que o Paulo Souza ele quer dar a sua assinatura nas vitórias ou nas partidas do Flamengo, e às vezes não precisa. Às vezes ele só fica observando e bater palma. Nossa, como o Bruno Henrique joga bem por esse setor, como o Everton funciona ali, como a Arrascaeta aqui. Não, mas ele tem que botar a mão dele e aí acaba mexendo um pouco com o jogo, nem sempre positivamente, mas de qualquer forma, como tem muitos bons jogadores, o Flamengo vai se virando, apesar das apostas nem sempre corretas do Portuga. Tá bom, pessoal? Se você gostou dessa análise aqui, por favor, deixa o like, compartilha, se não é inscrito, se inscreve e dá aqui a sua opinião. Eu estou lendo todas as opiniões. O que você achou do jogo? O que você achou da análise? O que você achou do canal? O que você achou do Pokémon? Pode criticar também. E você também, o que você achou do mundo? Pode falar para a gente. Tá bom, pessoal? Tamo junto, obrigado e até a próxima.